Centro Educacional Prisma, ligando você ao conhecimento. Olá, estudantes do 7º ano. Olha, a gente iniciando aqui o nosso capítulo 8, que está na página, o início do nosso capítulo, está na página 130 do livro de vocês, tá bom? E, como a gente já vinha trabalhando sobre a questão da regionalização, a gente agora vai trabalhar de uma forma mais específica. Então, esses últimos capítulos desse livro, ele vai trabalhar de uma forma específica para cada uma das regiões brasileiras. Lembrando que o tema central do livro de vocês é justamente a análise e o estudo do território brasileiro. Ok, pessoal? E a nossa primeira região que a gente vai trabalhar aqui, né, é a região norte. Aí destaquei para melhor localização, para quando vocês futuramente, né, passarem a fazer a leitura de outros tipos textuais. Quando falar na região norte, isso aqui já começa a fazer parte, né, de uma forma espontânea, né, do pensamento de vocês, da ideia. Então, por isso que eu sempre deixo em exposição para melhor localização geográfica, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o nosso país, e essa região aqui, né, é a região agora em análise, em estudo, que é a região norte. A região norte, ela é composta justamente por esses estados aqui, ó: Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima. Ok, pessoal? Então esses estados aqui é justamente os estados que compõem, né, a região norte do nosso país, certo? Vamos adiante. A gente tem aqui algumas características que, através da leitura, né, do texto do livro de vocês, eu pude destacar, certo? Então, sobre a região norte, maior região do país. É um dos destaques que eu trago hoje também para vocês, tá bom? Um outro destaque também muito importante é que é a segunda região, aí ó, veja a contradição, a maior em termos de território, tá bom? E a segunda menor, né, em termos, né, na classificação de populosa, tá bom? Com relação ao Brasil. Ok, pessoal? Então veja a contradição. Ô professor, sendo ela a maior, e por que ela está classificada como sendo uma das menores com relação à sua população? Porque é uma região muito sofrida, certo? E tem um outro fator muito importante, que é a floresta amazônica. Então, o que acontece com essa população, que é justamente esse último tópico aqui, ó, a maior parte da população vivem nas cidades. Como a gente já vem analisando os nossos estudos geográficos, né, então o que é que acontece com o ser humano? Ele vai procurar o seu melhor, né? Então, não é que a floresta amazônica não é propícia para a nossa, né, vivência ou convivência. Não. Ok? Mas a gente, como ser humano, a gente precisa procurar, né, uma escola, um supermercado e tal. E essas áreas, né, a qual a população na região norte, né, está desprezando, é porque essas áreas não oferecem o acesso necessário, né, para a vida social até então. Então, o que acontece com as pessoas? Elas terminam indo para as áreas mais desenvolvidas e assim por diante. Tá bom, pessoal? Vamos seguir. Eu tenho aqui o clima e a vegetação. O clima, desde lá o 6º ano que a gente vem destacando aqui, ó. Equatorial, e a característica desse clima equatorial: ele é quente e úmido. Se ele é quente e úmido, significa que essa região é propícia a uma quantidade, né, com relação às outras regiões do país, é propícia, né, a uma grande quantidade de chuva. Olha só, clima quente e úmido. Olha só, umidade e alta temperatura, o que é que a gente tem? Altas precipitações, certo? E ela também é classificada aqui, ó, né, tropical, seco no extremo do Tocantins, certo? Área muito quente. Observe, além de ser quente, seco, né? Então se assemelha um pouco, se assim a gente pode dizer, com os desertos, não é?
Influência da evapotranspiração. O que é isso aqui? Ó, tem tudo a ver com florestas. As plantas respiram, as plantas também transpiram, e essa evapotranspiração. Por isso, quando vocês estão viajando com os pais de vocês, num período, né, que está se preparando para chover, e vocês estão passando por uma área que tem uma presença muito marcante das florestas, das matas, vocês conseguem ver que tem uma determinada nuvem na seguinte direção, de baixo para cima, ok? É exatamente o que a gente chama aqui de evapotranspiração. E o que é que a gente tem na região norte, né, marcando toda essa área? É justamente a floresta amazônica. Então é lógico que eu tenho a evapotranspiração, ok? Elevada precipitação anual. É lógico, tá bom? Quente e úmido e evapotranspiração. O que é que eu tenho? Elevada precipitação, né? Elevada quantidade de chuvas, certo? E logo aqui eu tenho a vegetação. Logo, se o clima é equatorial, a floresta é equatorial. Certo, pessoal? Se é o clima que determina a vegetação, o clima equatorial, logicamente, a característica principal da minha vegetação é equatorial. Certo, pessoal? E nessa floresta equatorial, o que é que eu tenho? Maior biodiversidade do mundo. Olha só, a gente tem o privilégio de estar justamente a maior biodiversidade do mundo aqui no nosso território brasileiro. E é devido a isso que todo mundo, né, está justamente com atenção no Brasil. Mas é para nos ajudar? Não, é porque eles sabem muito melhor que nós que aqui tem riquezas extraordinárias. E infelizmente, boa parte da nossa população não está lutando para preservar isso aqui. Professor, como eu faço para preservar isso aqui? Vocês, estudantes do 7º ano, devem levar a escola, os estudos de vocês a sério. Se você não levar isso a sério, as pessoas fora do nosso país levam a sério. E aí você não vai conhecer o teu território. Observe o poder que a geografia está dando para você. O poder de conhecer o potencial do teu território. Certo? Vamos seguir? Eu tenho aqui a Amazônia Legal. Veja só, o que é a Amazônia Legal? A Amazônia não é uma floresta apenas nossa. Observe que tem marquei aqui, inclusive tem no livro de vocês, tá bom? Essa parte aqui, ó, esse verde claro, é a parte da floresta amazônica que pertence a nós. Logo, essa parte da floresta amazônica que pertence a nós, chamamos de Amazônia Legal. E olha só, a floresta amazônica, o quanto ela tem o seu domínio aqui nesse território, tá vendo você? Toda essa parte aqui. Ah, professor, então, se essa parte aqui é a Amazônia Legal, essa parte aqui é a Amazônia Ilegal? Não, é a Amazônia Internacional, tá bom? Então, todas as vezes que vocês ouvirem, né, falar sobre a Amazônia Legal, é a Amazônia que pertence ao território brasileiro. E a outra parte da Amazônia que não faz parte do nosso território, chamamos de Amazônia Internacional. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Aí outra parte muito importante, olha só, estratos da floresta amazônica. Ela se divide em 3 estratos, tá bom? Olha só, mata de Igaipó, mata de várzea e mata de terra firme. No livro de vocês, acredito que a ilustração facilite muito mais esse tipo de compreensão que está na página, justamente na página 134 do livro de vocês, tá bom? Então, o que é a mata de Igaipó? Observe aí, vou utilizar o livro de vocês, tá bom? É o que está numerado aí, ó, né? Está com o numeral 1. Observe que essa floresta ela é alagada todo o período do ano, certo? Um outro tipo, a mata de várzea. A mata de várzea é um meio termo. Ela alaga em um determinado período do tempo e depois ela, né, fica com a ausência justamente dos rios. É o que a gente chama da mata de várzea. Essa mata de várzea, ela termina, né, recebendo um grande nível de desmatamento, certo? Observe aí no texto,
né, justamente na página 133, né, um texto bem pequenininho, tem apenas um parágrafo, ele vai dar essa característica aqui, ó, né, a mata de Igaipó, né, se encontra na margem dos rios e está alagada durante todo o ano. Ok, pessoal? Está alagada durante todo o ano. Já essa daqui, nem sempre ela está alagada. Já essa outra mata aqui, ó, mata de terra firme, já está dizendo terra firme, tá bom? Então aqui, as três elas são importantes, muito importantes, e também importantes de saber justamente esses tipos aqui e essas classificações, certo? Vamos seguir? Eu tenho aqui o relevo, a classificação predominante da região norte, tá bom? Sobre o relevo, as deformações da nossa superfície. O que predomina aqui é o planalto, planícies e depressões, certo? Agora, o que está muito mais presente entre esses três? Planícies e depressões. Por isso que é uma região que tem a presença, uma maior quantidade de alagamento, certo? Porque eu tenho planícies e também tenho depressão. Não é à toa que a maior bacia, não é, do nosso país, e por que não dizer do mundo, está justamente localizada nessa região. Então, se eu tenho uma bacia, eu tenho uma quantidade ali extraordinária de rios, é porque eu tenho uma grande quantidade, o terreno é predominantemente, né, com planície e depressões. Certo, pessoal? Vamos seguir? O solo é muito interessante. Eu gosto muito quando chega nessa parte aqui, porque a gente termina tirando alguns mitos da nossa mente, tá bom? Olha, a geografia ela é extraordinária, né, devido a esse fator, né? Eu sou suspeito de falar. O solo, olha só, a classificação predominante do solo nessa região, a classificação, ó, latossolos. O que são latossolos? Profundos, agora vem a decepção, pobres em nutrientes. O solo da floresta amazônica é pobre, é tão pobre que chega a ser ridículo. Como assim, professor? A gente tem uma floresta e o solo é pobre. Pobre. Lembra anteriormente que eu destaquei um ponto, que nessa região tem a grande quantidade de chuvas. O que acontece com esse solo aqui? Devido à constante chuva, esse solo é lavado constantemente. Todos os seus nutrientes eles vão em direção às camadas mais profundas do solo ou para os rios. E o solo que está aqui? Pobre. É o que a gente chama justamente de lixiviação. O que é lixiviação? É esse solo, devido à sua grande quantidade de água, constantemente, no caso aqui a chuva, termina levando esses nutrientes. Ô professor, então como essa parte vegetal está viva? A primeira coisa, eles conseguiram se adaptar. Suas profundas raízes. Uma outra situação, eles têm que ser bem rápidos para se alimentar. De restos de animais mortos, árvores, folhas. Porque há uma quantidade absurda, muito rápida de decomposição aqui. Lembra que essa área aqui, ela é quente e úmida. Então o animal que morre aqui, a planta que morre aqui, rapidamente ela entra em estado de decomposição, porque isso aqui é muito quente. Se ela entra em uma composição muito rápida, logo vem a chuva e todo aquele nutriente que está para o solo, ele é lavado, que no livro de vocês ele classifica como lixiviado, lixiviação, lavar esse solo. Logo, olha só o mito, logo a questão que a gente imaginava, que o solo da floresta amazônica era riquíssimo em termos de nutrientes. Por favor, nutrientes, tá bom? Então, em termos, levando em conta os nutrientes desse solo aqui, não é rico, é extremamente pobre, ok? Vamos seguir. A hidrografia dessa região, bacia do Rio Amazonas, maior do mundo, comentei anteriormente, tá bom? Rio Amazonas é de extrema planície, comentei também, por isso a maior bacia, se tem a maior bacia, o conjunto de rios, é porque eu tenho uma quantidade extrema de planície.
Certo, gente? Produção de energia elétrica. Também essa região ela tem destaque nesse nível de produção. Nesta área temos a usina de Belo Monte. Vou passar aqui, bora lá. Aqui eu tenho, olha só, o rio, né? Olha a presença da Mata Amazônica e o rio. Lindo, né? Muito bonito. E a gente utiliza justamente, observa a característica de uma área, olha só, com a presença da área plana, a planície. Olha só, o que é uma planície? Tá vendo você? Então, observa essa visão aqui, essa imagem aqui, certo? Vamos adiante para a gente ver a usina. E aqui eu tenho a usina de Belo Monte. Pessoal, não era para a gente estar mais utilizando esse tipo de produção de energia. Por quê? Isso aqui é concreto. Aqui tem espécies vegetais e animais. Quando você constrói uma usina hidrelétrica, essa enorme barrar a água de um determinado rio, isso aqui tudinho vai ser alagado. Então, provavelmente, foram expulsos daqui tribos indígenas, espécies de animais, vegetais. Olha só, a quantidade, o que você mexe com esse espaço. Logo, isso aqui é ultrapassado, não tem mais lógica do nosso país. O porte que tem o nosso país, a gente está utilizando a energia, né, dessa forma aqui. Tendo que colocar em extinção algumas áreas, algumas espécies, para a gente produzir energia. Mas, por favor, produção, adiante. Olha só, no nosso país a gente pode produzir energia a partir da captação solar. É o que não falta aqui. Né? Além disso, a gente também pode produzir energia utilizando o vento, energia eólica. Então, o que não falta aqui? A gente tem um enorme litoral. A gente pode produzir energia utilizando a força do vento. Né? Olha só, essa daqui é uma ideia também extraordinária. Já que a gente tem um litoral riquíssimo e com grandes extensões, a gente pode utilizar a energia da força das ondas, o movimento das ondas. Olha como essas máquinas trabalham. Vem a onda, então esse movimento aqui, ó, pendular, se assim a gente pode dizer, ó, esse movimento aqui repetindo, ó, das ondas, começa a gerar energia. Tudo isso que eu apresentei para vocês, a gente tem em abundância aqui no nosso país. Além disso, a gente também pode utilizar a energia térmica. O que é essa energia térmica? É o calor produzido pelo interior do nosso próprio planeta, do solo, do núcleo do nosso planeta. Então, eu apresentei para vocês aqui, né, essas 4 formas de captação de energia. Então, não tem mais o porquê a gente estar utilizando, né, esse tipo tão arcaico de produção de energia elétrica. Tá bom? Em pleno século XXI. Né, todo mundo se desenvolvendo e a gente apenas, né, ainda atrelado ao passado de uma forma tão absurda, porque para você manter uma usina daquela é preciso você, vou repetir mais uma vez, sacrificar vidas humanas, animais, vegetais e assim por diante, certo? Vamos seguir? Aqui eu tenho para vocês a nossa atividade, tá bom? Que é da página 137 a 139. Por favor, não deixe de fazer a leitura do livro. Mas, professor, o senhor acabou de explicar, né, todo o conteúdo. Veja só, destaquei algumas coisas no conteúdo e deixei a outra missão para você. Né? Aposto com você, depois que você assistir essa aula, né, dá uma pausazinha aí e vai agora fazer essa leitura aí dos textos que estão no teu livro. Eu aposto com você, você terá muita facilidade para compreensão desse conteúdo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e não perca a fé!